Jesus, neste momento nós te pedimos licença para iniciarmos o nosso trabalho de domingo de manhã, que é o Evangelho, a seguir os passes, e nós te rogamos, Senhor bendito, que nos abençoe, porque é nesta casa que nós procuramos as bênçãos, para que nós podemos reafirmar os nossos pensamentos e conseguirmos seguir por essas estradas, que muitas vezes elas se tornam tão difíceis para nós, porque nós ainda somos crianças, Senhor, no Teu Evangelho. Dá-nos a Tua bênção e a espiritualidade amiga nos envolva nesse instante, com bastante harmonia, para que nós possamos harmonizar o nosso coração e os nossos pensamentos, para que nós possamos passar por esses momentos angustiosos, mas com bastante fé e com alegria de nós participarmos deste evento tão especial da espiritualidade. Obrigada, Senhor, por esses instantes, que nós possamos, de uma forma bem pequena, contribuir para a elevação do planeta, Senhor. E nós te agradecemos e te pedimos as tuas bênçãos, hoje e sempre, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal, hoje e sempre. Pois vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Olá, bom dia a todos, a todas. Para quem não me conhece, meu nome é Vânia. Eu estou aqui na casa já há alguns anos, né? Primeiro como curiosa, depois tentando tatear alguns trabalhos. Eu gostaria de agradecer a nossa querida Ana Cláudia, né? Por ter feito o convite, que com certeza no primeiro momento ela sabe, né? A gente dá uma baqueada, uma assustada, uma preocupação, digamos assim. Mas até pedi um diazinho para eu pensar. Mas como nós sabemos que nós temos em mãos as oportunidades necessárias para o nosso crescimento, então eu aceitei o desafio. E como nós estamos aqui nessa casa de oração, nessa casa que está ancorada com a energia do Cristo, com os ensinamentos de Jesus, o que eu podia trazer aqui para vocês, senão também algumas palavras, algumas conversas, alguns ensinos que Jesus deixou e para os seus discípulos, para as pessoas daquela época e que estão agora até hoje aqui, né, presentes. E a gente precisa estar ali segurando na mão dele para a gente conseguir entender o que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos, das nossas necessidades. E eu escolhi para essa manhã falar sobre a parábola dos trabalhadores da vinha, tá? A gente não sabe se a gente escolheu ou se eles escolheram, né, na verdade, porque existem situações que a gente está sempre pedindo, fazendo prece a Deus, encaminha a mim aquilo que é necessário, né? Então, provavelmente seja mais para mim mesmo, né, essa parábola, né? Mas é o que nós vamos tentar abordar aqui nessa manhã. O que eu acho assim relevante antes da gente começar a falar de uma parábola ou falar de Jesus, colocando que aqui nós estamos com uma doutrina nas nossas mãos, que com certeza nós escolhemos por entendermos que ela proporciona essa base com muitas chaves, né? Muitas portas, porque quando Allan Kardec começou a codificar o Espiritismo, ele sempre se baseou muito na ciência, né? Em filosofia e com esse olhar também religioso, né? E principalmente trazendo de volta os ensinos de Jesus.
Então, com certeza, a parábola hoje para nós que estamos aqui com essa doutrina, né, estamos assentados, né, nessa doutrina, ela vai com certeza tá nos auxiliando muito, porque já se passaram praticamente 150 anos, né, do Livro dos Espíritos, e a gente conseguiu com esse tempo um avanço em várias áreas da humanidade, né, no microcosmos, no macrocosmos, na questão da física quântica, na questão da biologia. Então, com certeza, quando a gente se depara com o ensino de Jesus, hoje a gente pode estar extraindo muito mais, principalmente pela questão psicológica também. Então são essas questões que eu vou estar tentando abordar com vocês. E eu gostaria de colocar também o seguinte: Jesus, quando ele colocou para os apóstolos, porque eles perguntaram: Jesus, por que você fala por parábolas, né, com os seus discípulos? Todos nós estamos, muitos palestrantes colocam parábolas, acho que até o próprio Lincoln comentou, e eu gostaria só de colocar aqui, ler o que ele respondeu para os apóstolos, né, que fizeram esse questionamento. Ele falou algumas coisas antes, mas ele finalizou com o seguinte pensamento, com a seguinte reflexão para eles: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem, porque o coração deste povo se faz pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os olhos, para não suceder que vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, olha que forte, que para não suceder que vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e eu os cure. Nossa, gente, isso daqui é muito importante. Ou seja, se você estiver de frente de um ensinamento de Jesus, se você abre seu coração, se você expande a sua consciência, você se cura de muitas coisas que com certeza a gente traz por milênios. Então, que tipo hoje, né, de pessoa ou de cristão nós somos diante dessa fala? Com certeza, eu acho que já estamos um pouquinho com os nossos ouvidos mais atentos, com a nossa visão mais ampliada e com a responsabilidade, sim, de captarmos muito mais com os ensinos de Jesus e trazermos para a nossa existência, transformando aquilo que precisa ser transformado. Eu vou passar para vocês, porque eu acho interessante quando a gente tem a imagem, né, da parábola. Ela é bem simplificada, é bem rapidinha, acho que são só 2 minutos, porque à medida que depois eu for colocando alguns apontamentos, fica mais interessante a gente estar visualizando, né? O aprendizado parece que fica mais claro. Então, vamos lá. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Na verdade vos digo, quem há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos, ou mulher ou filhos, por causa de mim e do Evangelho, e não haja de receber muito mais neste tempo e no mundo vindouro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: por que estáis ociosos o dia todo?
Disseram-lhe eles: porque ninguém os contratou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Chegando, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, e também receberam 1 denário cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Ele, porém, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo por 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu acho que todo mundo se lembrou, né, dessa parábola, dessa passagem, só dando um detalhe. Esse filme ele começou porque essa passagem foi narrada por Mateus, tá? No capítulo 20. No capítulo 20, no versículo de 1 a 16, então é bem longa. E esse início que Jesus está caminhando, né, com os apóstolos, segundo dizem relatos de que ele estava há 1 semana anterior a ele entrar naquela Semana Santa, né, na semana onde aconteceram daqueles acontecimentos, né, da sua crucificação. Então já está bem próximo do final, né, das pregações de Jesus. E aí é colocado esse início, tá? Aí depois vem a parábola mesmo, que é quando fala que Jesus compara o reino dos céus. Eu acho o seguinte, quando a gente está de frente para uma parábola, a gente costuma às vezes ver só a forma dela, né? Alguns símbolos, mas como eu falei no início, a gente já tem que dar uma aprofundada e tá tentando extrair muito mais para o nosso aprendizado. E eu vou apontar algumas coisas que eu acho irrelevante colocando, mas não vou aprofundar muito, porque eu gostaria de estar aprofundando, como a gente não tem muito tempo, e alguns ensinamentos mais que finalizam a parábola, tá? Porque ela é uma parábola, gente, que eu quando comecei a estudar, ela é muito rica, ela tem muito ensinamento. A cada parágrafo, a cada frase, você pode extrair muita coisa. Então eu comecei a apontar algumas coisas. Primeiro, Jesus, ele inicia sempre as parábolas dele. Normalmente, o que Jesus, qual o foco principal que normalmente Jesus coloca, né? Ele coloca sempre, compara o reino dos céus, né? Ele quer chamar muito atenção nessa conquista do reino dos céus. Ele coloca uma situação comparando ao reino dos céus, ou seja, é um lugar, é um estado, com certeza nosso espiritual, né? De ascensão, de elevação, que a gente precisa conquistar. Então ele coloca sempre a questão do reino dos céus. E para conquistar ele sempre coloca que nós precisamos trabalhar, né? Já começa que ele põe uma vinha, né? Onde ele põe trabalhadores, ou seja, a nossa evolução ela não é natural no sentido de esperarmos que as coisas vão acontecer.
A gente tem que estar sempre sendo provocado para a gente se comprometer realmente com o trabalho para extraindo o melhor de nós. Depois ele coloca a figura, ele diz assim, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família. Pronto, aí ele já vem com aquela revolução de novo, né? Ele sempre vai colocar Deus como pai. Deus mudando totalmente a filosofia da época, a crença da época. E uma coisa que eu acho muito forte quando ele coloca pai, além de todas as características que nós entendemos como pai, eu coloco também muito forte a questão de sermos filhos do mesmo pai. Se somos filhos do mesmo pai, o que nós somos? Irmãos, né? Nós somos iguais. Então isso é muito forte, porque a gente, no estágio que nós estamos, o que nós vemos à nossa volta é o individualismo, né? É tudo muito centrado no ego. E isso também é uma reflexão que a gente tem que buscar. A questão da vinha também, como eu falei para vocês, que Jesus coloca a questão do trabalho. A vinha aqui, é lógico, a gente pode estar imaginando que onde nós estamos? Nós estamos no planeta Terra, né? Onde nós estamos nos desenvolvendo nossas habilidades, nossos potenciais divinos. No planeta Terra, né? E a vinha, ela tem desde o início, quando você semeia, ou na verdade a uva a gente planta a muda, né, Maria Luísa? Eu nem sei, né? É a muda, né? Desde que você prepara lá o terreno, você coloca uma muda, que você vai direcionando os galhos, que ela precisa de determinados cuidados. Então é muito simbólico, porque coloca muito as várias possibilidades que a gente tem aqui na Terra para exercitarmos as nossas potencialidades. Nós não precisamos todos estarmos aqui fazermos determinada atividade, nós temos nossas características, né? E é com elas que a gente vai estar trabalhando. E o vinho também é muito significativo, porque Jesus ele viveu naquela região, né? Então ele usava muitos elementos que eram característicos ali, né? E o vinho era um alimento muito importante, e ele já era desde milênios anteriores, sempre se falou muito no vinho, na uva, né? Como algo sagrado, um símbolo de prosperidade, de fertilidade. E então esse simbolismo também a gente tem que poder aprofundar e entender que esse trabalho na vinha, o que vai culminar? Vai culminar com a gente conseguir extrair dessa uva o vinho. E para nós o que significa? Significa que esse trabalho que nós estamos aqui nos exercitando e que viemos várias vezes, nós temos que tirar a nossa essência, o melhor da nossa espiritualidade, o nosso sagrado. É para isso que nós estamos, porque nós somos semelhantes ao Pai, nós somos filhos de Deus. Jesus falava, nós somos deuses, né? Então nós precisamos acordar para que a gente entenda que nós temos todas essas potencialidades. Uma coisa que eu vou falar rapidinho, mas eu achei muito interessante, quando eu estava vendo o simbolismo do vinho. Não sei se vocês já observaram que no Livro dos Espíritos tem aquela cepa, né, da videira, né, que os próprios espíritos, né, quando ele estava terminando a codificação, né, com o Livro dos Espíritos, a primeira, né, obra dele, a espiritualidade falou o seguinte para ele, para a equipe ali do Allan Kardec: porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Eles desenharam, né? Teve alguém que psicopictogravou, é isso? Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, né? Esse ramo, né, da videira. O espírito é o licor, a alma ou o espírito, né, ligado à matéria, é o bago.
o homem quintessência, o espírito, pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Ou seja, gente, tudo a ver com essa parábola, né? Porque se a gente não trabalhar, nós estamos agora encarnados com um corpo físico, se nós não trabalharmos para tirarmos esse melhor de nós, a gente com certeza não vai perder uma existência novamente, né? Depois ele fala que esse pai, né, de família, dono dessa vinha, ele sai para buscar trabalhadores, né? Sempre colocando a imagem de Deus, o Criador. E ele sai, e acho que na época, né, eles iam num determinado lugar que os trabalhadores ficavam lá esperando para ser recrutados para o trabalho. E esse pai, ele vai em vários momentos do dia. Naquela época, o trabalho parece-me que ia das 6 da manhã às 6 da tarde. Eram 12 horas de trabalho, eram trabalhos, eles ganhavam a diária, vamos dizer assim, e eles ficavam naquele lugar. E esse pai, esse dono da vinha, ele vai de manhã, ele vai em 5 momentos desse dia, tá? Ele vai de manhã, ele vai às 9 horas da manhã, ele vai ao meio-dia, ele vai às 3 horas da tarde e ele vai às 5 horas da tarde, ou seja, faltando 1 hora para encerrar o expediente ou, né, o horário de trabalho, quando o sol se punha. Aqui a gente já pode imaginar o quê? Que nosso Pai está a todo tempo nos recrutando, independente do momento em que estivéssemos chegando à Terra ou estivéssemos no nosso ciclo evolutivo. Ou seja, essas horas também é um outro estudo que, se você aprofundar, ele vai estar dizendo 5 ciclos da humanidade, são 5 eras da humanidade. Nós estamos entrando na 5ª era, que é a era de Aquário, né? Jesus era da era de Peixes, né? Isso também é uma questão astronômica. E tanto que Jesus simbolizava muito a questão do peixe, né? Tanto que o símbolo de Jesus, né, se você ver, está muito ligado à questão do peixe. E nós estamos entrando agora na era de Aquário, né? Nós estamos, na verdade, nós já entramos, né? Nós estamos numa transição, nós estamos nessa, vamos dizer assim, nessa 1/10 hora que fala aqui na parábola, né? Naquela última horinha ali em que está encerrando, que está entardecendo, né? Que é uma outra coisa muito significativa que a gente tem que parar para pensar, que é uma reflexão também que a gente tem que estar fazendo. E eu acho que a figura desse pai, desse dono de vinha, passando em vários momentos e imaginando que ele passa nessa praça, que de manhã ele pega aqueles mais fortes, né? Lógico que ele vai selecionar aquele que trabalha mais pesado. Depois ele vê que ele está precisando de mais, então ele vai às 9. Aí, ou seja, vai chegando no momento que naquela praça, quem que restou, né, gente? Restaram os fraquinhos, restaram aqueles que a princípio ninguém quis chamar, porque não davam muito por eles, né? Então, essa imagem de que Jesus, ele vai estar, Deus, nosso Pai, ele chama todos, independente se, digamos assim, dos nossos méritos, né? Ele está chamando a todo mundo, a toda hora, para qualquer hora você está disponível para trabalhar. E muito importante também que não sei se vocês lembram que ele falava, que ele ajustava com os trabalhadores. Para os primeiros da manhã, o que ele disse, ó, você vai trabalhar na minha vinha, eu vou te dar um denário. Um denário, pelo que eu avaliei aqui, era um salário justo, até razoavelmente bom para trabalhar. E eles aceitaram, né? Eles foram, vou trabalhar lá minhas 12 horas e eu aceito. Para os outros, ele usou muito a expressão assim, ó, esse dono da vinha: dar-vos-ei o que for justo.
Só para os primeiros ele falou, né? E eles aceitaram, não, tudo bem, tá ótimo, vamos trabalhar. Para os outros ele colocou que ele vai dar o que é justo, né? Meio que assim, vou dar uma avaliada, né? Vamos ver o que é que, qual é o desempenho deles, né? E todo mundo concordou, não é assim? Todo mundo concordou, aceitando já as bases, né, do trabalho. E a gente pode parar também para pensar o seguinte: quando esse pai vai recrutar esses que estão lá por último, ele não deu muita importância, vamos dizer assim. Vocês acham que faltando 1 hora para encerrar, né, o dia de trabalho, esse pai precisava tanto assim desses trabalhadores? Iam fazer muita diferença, vamos dizer assim? Para ele talvez não, né? Mas a diferença seria para quem? Para quem estava lá na praça esperando para trabalhar. Por quê? Porque se eles trabalhavam por diária, se eles não recebessem, né, o pagamento do dia, provavelmente eles passariam necessidade, não teriam o que comer. Eles necessitavam ficar lá. Então esse pai vai e chama esses necessitados, né? E eles estão lá e aceitaram, porque eles precisavam desse trabalho. E eu gostaria de colocar aqui, fazer para vocês, antes de ler 2 parágrafos mais para o final da parábola, trazer para os dias de hoje, vamos dizer. Digamos assim, que eu comprei uma propriedade, eu tenho um terreno, preciso que capine, né, esse terreno. Aí eu chamo esse lado aqui, né, pro começo da manhã, né, para ir lá e eu falo assim: olha, vocês vão receber R$1.000 para trabalhar, tá, para capinar. Nossa, R$1.000 por 8 horas, 12 horas é um dinheiro bom, né? Aí eu falo pro Lincoln, olha, eu te chamo lá no meio-dia, eu vou te pagar o que eu achar que você deve receber. Para esse pessoal daqui, desse lado, eu digo assim: olha, vocês vão trabalhar, já está terminando o dia também, né? Se vocês quiserem, vocês aceitarem para capinar o meu terreno, eu vou pagar também aquilo que eu achar que é o certo, o justo para vocês. Então eu quero que vocês fiquem com essa imagem, né? Vocês chegando primeiro, vocês chegando no meio do dia, vocês no final. Por quê? Porque a gente vai fazer uma reflexão, né, dos nossos sentimentos. Por que nós estamos aqui nessa escola, né, nessa imensa escola? Porque nós temos que aprender com esses nossos sentimentos, com essas nossas emoções. Mas não com sentimento de culpa, porque eu penso muito que a culpa parece que foi incutida em nós. Isso acho que a gente tem que deixar muito de lado. Eu penso que nós estamos no momento de vermos as situações como oportunidades. Se tivermos erros ou equívocos, estávamos tentando acertar. Apagarmos um pouco essa questão da culpa, né? Quando refletimos em momentos como esse, dessa parábola, desses ensinos, não trazer pra gente essa carga de culpa. Puxa, eu tô fazendo errado, eu tô pensando errado, eu tô sentindo errado. Não é nada disso. Nós estamos aqui para aprender com essas emoções. Não que existam sentimentos bons, maus. De cada sentimento a gente tem o que extrair deles, né? Porque o mundo é feito assim, é feito do dia, da noite, né? Nós temos sempre essa dualidade que a gente fala, né? Para tudo. Então, fiquem só na mente com essa sensação de que vocês foram contratados. Toda a história, né, eu penso muito, acho que vocês também, desde criança, quando a gente ouve uma história, a gente tenta tirar a moral da história, né, tirar uma essência da história. Cada um de vocês com certeza já deve ter tirado alguma ou várias, né. Eu particularmente tirei muito da imagem desse pai,
né? Que é esse Pai de generosidade que está nos dando sempre daquilo que nós necessitamos. E vou ler um pedacinho então para vocês, para eu concluir esse sentimento que eu tenho com relação a essa moral, tá? E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo, ao capataz, né? Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Já ele começou a pagar por aqueles que chegaram por último, né? Aí já dá uma estranheza na gente, né? E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, né? Os últimos trabalhadores, receberam 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, né? Os primeiros trabalhadores, cuidaram que haviam de receber mais. Eles pensaram, poxa, aquele lá recebeu 1 denário, chegou por último, gente, eu vou receber muito mais, né? Mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco. Olha que palavra forte. Tu os igualaste, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Essa palavra é chave. Esses últimos, qual o sentimento que eles tiveram? Ele nos tratou iguais, ele nos igualou, né? Dá uma coisa, né? Um turbilhonamento, né? De emoções. Mas ele, né, o pai, o senhor da vinha, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Realmente, ele não foi injusto. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tal como a ti. Imagina o sentimento, né, desse trabalhador que chegou, passou o dia todo trabalhando, receber a mesma coisa que o outro. É muito importante, como eu falei no início, quando a figura do pai nos é colocada, essa figura também, esse significado de nós nos entendermos como irmãos. Como que Deus trata todos nós como iguais, não é assim? Deus não nos trata como o Lincoln merece mais, a Ana não merece tanto. Não é esse o olhar, não é esse o foco. Jesus, Ana vale 1 denário, Lincoln vale 1 denário, Maria Luísa vale 1 denário. O que acontece quando você tem uma lei divina, né, que é onde se assenta Deus, é sua base? Aquele que tentou, vamos dizer assim, forçar essa lei. Eu mereço mais, eu quero mais. Por que você não está me dando mais? O que Jesus faz? Deus faz? Ele dá o justo, aquilo que foi combinado. E aquele outro que estava lá esperando, estrupiadinho, fraquinho, mas que foi, trabalhou. O que ele faz? Ele deu 1 denário. Por que será que ele deu 1 denário? Fez ele igualar a essa justiça que ele deu para o outro? Eu acho que aqui a gente pode pensar na misericórdia, não é? Ele trouxe esse que precisava e ele deu a misericórdia. E esse conseguiu se igualar ao outro. O outro não recebeu mais porque ele achava que ele merecia mais. Não, né? E Jesus coloca sempre muito que Deus é bom e justo. Sempre tem um E, né? Deus é bom e justo. Ele não é só bom, só misericordioso e só justo. Ele é as duas coisas. E com certeza, porque se a gente pegar pela luz da reencarnação, se Deus fosse só justo,
será que a gente estaria aqui de novo? Eu falo, gente, vocês estão aqui há centenas de encarnações e vocês não aprenderam? Não dá. A gente não reencarnaria mais. Se ele fosse justo, fala assim, poxa, não dá mais. E se ele fosse só misericordioso, o que aconteceria? A gente ia ficar parado, estacionado, não ia fazer nada por melhorar. Mas ele é justo e ele é misericordioso. Ele nos oferece as oportunidades que nós necessitamos para que nós cresçamos. Ele sabe aquilo que nós precisamos, não é? Uma coisa muito perigosa que essa parábola também faz com que a gente reflita, nosso olhar ainda está muito no merecimento, né? Nós olhamos como merecimento, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? O Lincoln fez por merecer, porque ele trabalhou, né? Ele merece o carro que ele tem, ele merece a casa que ele tem. A Ana já não acho, porque a Ana sempre negligenciou, sempre foi, né? Abandonou família. Ela não merece, ela merece estar onde ela está. A gente está sempre julgando, né? Com os nossos olhos, né? Com o nosso parco conhecimento do que seja o universo. É outra coisa que a gente tem que dar uma avaliada, porque Deus não nos olha dessa maneira, né? Ele não nos olha necessariamente sobre o aspecto do mérito. E quando nós, nas nossas relações, eu dou ao Lincoln, não aquilo necessariamente que ele mereça, mas aquilo que ele necessite. Com certeza, o que o Lincoln vai procurar fazer com isso que eu estou dando, esse instrumento, essa palavra, essa oportunidade? Ele vai se sentir comprometido, né? Porque ele fala, poxa, mas eu não mereço, por que será que essa pessoa está me dando isso, né? Aí ele vai buscar elementos para que ele consiga construir essa possibilidade realmente de ser melhor, de ultrapassar essa dificuldade que ele está no momento. Então é esse olhar que nós temos que ter enquanto humanos, né? Porque parece que nós perdemos um pouco essa humanidade, né? Dá essa sensação de nos olharmos de acordo com as necessidades, né? E eu gostaria de estar a última reflexão, ou quase a última reflexão, eu vou fazer a leitura para vocês quase no finalzinho da parábola, quando o pai diz o seguinte para aquele que reclamou, né, do pagamento: ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? O que cada um de vocês entenderia com ou são maus os teus olhos, né? Porque eu sou bom. Eu fiz uma leitura trazendo para um sentimento que às vezes a gente procura esconder, né? Que é aquela coisa do julgar se é bom ou se é ruim, que é a inveja, né? E eu trouxe uma definição que a Joana de Ângeles ela deu de inveja. Ela colocou o seguinte, está na obra O Ser Consciente, tá? A inveja é o resultado da indisciplina mental e moral. Indisciplina mental e moral que não considera a vida como patrimônio divino para todos, senão para si apenas. Quando ela fala que é o resultado da indisciplina mental e moral, eu já fiquei um pouco otimista no sentido que, puxa, então acho que eu posso me disciplinar, eu posso exercitar, eu posso fazer diferente, né? E quando ela coloca que a gente entende que a vida é um patrimônio divino, que a gente não considera que a vida seja um patrimônio divino para todos, mas mais para mim,
Aí já vem a questão, tá, eu tenho que me disciplinar. Por quê? Porque eu estou trazendo para mim, eu estou usando do meu orgulho, do egoísmo, entendendo que é tudo para mim. Ou seja, eu tenho que me afastar um pouco desse sentimento, né? Do achar que é para mim, tudo para mim. Que aí eu vou estar conseguindo dar um saltozinho, né? De consciência, digamos assim. Então eu queria dizer para Ana, que foi a primeira trabalhadora a ser recrutada lá para limpar meu terreno, quando você recebeu lá os R$1.000 e eu dei para Maria Luísa também os R$1.000, você se sentiu bem ou você se sentiu mal? Que sensação você teve? O que você falaria? O que você primeiro viria à tua mente? Justiça, né? Injustiça. Você ficaria menos feliz porque você ganhou menos e ela ganhou a mesma coisa? Você ganhou a mesma coisa que ela? Não. Você se sentiria como? Injustiçada. Como você se sentiria, Maria Luísa, se você ganhasse R$1.000 no final do dia? Eu ficaria feliz, mas se fosse ao contrário, eu me sentiria injustiçada. É interessante, né? Mas é por isso que é tão rico, né? É muito rico, porque a gente olha com os nossos olhos, né? Como nós estamos ainda, né, buscando Deus da maneira como a gente pensa e sente o mundo. Ele está tão acima, ele é tão misericordioso, ele é tão maravilhoso, né? Que a gente às vezes não vê que a gente é necessitado e que ele nos traz, que ele nos leva, que ele nos empurra, né? Mas então quando a Joana de Ângeli fala assim, então você precisa se disciplinar, o que a gente faz, né? O que a gente faz, pelo amor de Deus, né? Como que a gente dá conta desse sentimento, então, né? Com relação à inveja, eu achei algumas reflexões interessantes. Vou ser rápida aqui com vocês, mas existe uma palavra que se chama transmutar. Transmutar é o transformar, né? Deixar uma coisa que ela está num determinado estado passar para um outro. Então a inveja não vamos olhá-la, né? Ou esse olhar da injustiça como algo que seja ruim, né? Porque a gente pode mudar ela e trazer algo positivo para a nossa vida. É isso que é o segredo. É isso que é o clique, né? Tá, senti, ai meu Deus, senti, que culpa, que coisa, estou atrasada, eu estou na infância espiritual, ver aquele drama, né? Mas não, né? Vamos lá, vamos ver o que é que eu posso fazer com ela, com esse sentimento. Na verdade é simples na medida que a gente começa a exercitar, porque eu vejo muito a alma como se fosse um músculo mesmo, né? Quando um atleta exercita, né, que ele vai ser um corredor, ele procura dar força, potência nesse músculo, né? E ele malha, né? Ele corre atrás de se esforçar para ganhar. Então a alma, eu penso que ela é muito isso, a gente tem que exercitar. E quando você pega que surgiu esse sentimento, vamos exercitar. Então tá, então como é que a gente faz? Você vai ter que ficar feliz por ela ter ganho R$1.000. Quando você fica feliz por ela ter ganho R$1.000, você se iguala com a felicidade dela. É difícil? Talvez seja, mas é só tentar mudar. Fala, poxa, Maria Luísa, você ganhou R$1.000, você trabalhou só uma hora, Maria Luísa, que ótimo, nossa, eu estou super feliz, você vai poder comprar lá os alimentos para a tua família. Se na hora não quer falar nada, não consegue falar, né, porque é difícil expressar isso, porque vai meio que soar na falsidade, digamos assim, né, uma falsa humildade, cala, né, recolhe, não fala nada. Pensa, analisa, poxa, ela é minha irmã, ela está precisando mais que eu provavelmente, né? A gente dá um outro enfoque para a situação. O que a gente ganhou com isso? A gente fez um esforço. Com certeza nós fizemos um esforço. Quando a gente faz um esforço, é como se o Hugo falava assim, não para de pedalar a bicicletinha. Não para, continua pedalando, continua fazendo força.
E tem até aquele experimento que uma vez eu vi, que a pessoa está numa bicicleta pedalando e a energia dela vai acender uma luz, né? Não sei se vocês já viram isso nessas feiras de ciência. A pessoa pedala com força, que ela cria uma dinâmica ali, que ela gera energia que acende uma luz. Então eu vejo muito esse significado, né? Vamos pedalar, vamos fazer força, que a gente acende uma luz. E a alma se alimenta do quê, né? Principalmente, né? Para se expandir de luz, que é o que nós somos, não é? Então eu vejo muito que essa inveja, ela tá, ou esses outros sentimentos, é meio que um pedido de socorro da alma, né? Ela está falando, olha, me acode, né? Não é por aí o caminho, faz outro caminho. E muito importante que Jesus dizia que a gente tem que, para amar o próximo, a gente tem que amar a si mesmo. Quando você tem sentimentos como esse, é uma autodesvalorização de você, daquilo que você está recebendo, né? E como que você vai conseguir amar o outro, você vai desejar para ela, se você não está feliz com o que você tem, com o que você recebeu, com as possibilidades que Deus lhe deu? Então é um outro ensinamento muito forte de você se amar. A gente se trata mal às vezes, eu penso, sabe? A gente tem que se auto-perdoar, a gente tem que caminhar, a gente tem que ter compaixão com a gente mesmo, né? E um outro ponto que eu entendo que seja importante quando sentimentos como esses possam estar aflorando, que a gente não aceite muito, quando Jesus se aproximava de alguém que o procurava para curar de uma enfermidade, o que Jesus normalmente perguntava para essas pessoas? Ele não chegava, se você tinha um problema, que eu via que você não tinha a visão, aí estava lá todo mundo naquela filinha esperando, ele chega, põe a mão e cura, porque você não tem a visão. Ele chegava e falava, Lincoln, o que você quer que eu faça por você? Gente, isso é de uma profundidade, porque Jesus perguntava o que você quer, né? O que você quer? Eu até sei o que seria bom para você, mas ele entende que você tem um livre-arbítrio, que a jornada é sua. Você precisa buscar aquilo que você está necessitando. E aí que vem a outra questão, mas então o que eu vou pedir para Jesus quando a gente sente esses momentos, né? O que eu posso pedir? Com certeza você vai pedir assim, olha, Jesus, eu preciso muito que você me fortaleça, né, nesses meus sentimentos. Eu preciso ser mais grata pelo que eu recebo de Deus, eu preciso exercitar mais essa gratidão, eu preciso reconhecer quem eu sou, né, entender melhor em que contexto eu estou colocado. E muito importante que a gente também se lembre que é tanto dito de oração, né? Mas a oração, a gente tem que tomar cuidado de achar que a gente tem que ter uma forma para orar. Eu penso que basta você falar, Jesus, estou aqui. Pronto, eu acho que você já fez ligou lá o tecladinho, né, e fez a ligação. Eu penso, porque a energia dele está aqui, tá toda a nossa volta. Então, se você já fez o pedido, com certeza vai ter resposta, né? E essa resposta, ela vem de jeito que a gente perdeu um pouquinho esse nosso olhar para as coisas à nossa volta, porque essas forças evolutivas que são acessadas, né, para que chegue para a gente aquilo que a gente precisa, às vezes é numa palavra que a Ana me falou, eu fiz uma pergunta, lá fora ela joga uma frase que, nossa, ela respondeu o que eu queria. Eu estou andando na rua, vejo uma situação que eu tenho olhos para ver, puxa, que situação, eu preciso aprender. A resposta, ela é muito assim, né? Ela não é uma voz, às vezes até a Maria Luísa, que é médium, né, Maria Luísa, e você às vezes ouve, né? Não é uma voz que vem, está dizendo, falando, você, e ela sabe também que eles não falam, eu vou respeitar teu livre-arbítrio, né, Maria Luísa? Vou respeitar, você que sabe qual é o caminho que você quer.
mas eles dão aqueles sinais que a gente tem que ter olhos e ouvidos para poder entender, porque a resposta vem. Então, para encerrar, tá, com vocês, eu queria ler o finalzinho da parábola. Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros. Assim, os derradeiros serão primeiros, vírgula, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Parece meio estranho, né? Porque ele já chamou para pagar aqueles que chegaram por último. E como todos colocaram, a questão da injustiça, né? Eu olho muito essa expressão da seguinte maneira. Aí cada um de vocês com certeza deve ter construído um olhar também para ela. As pessoas, ou nós, né? Nós, quando nós nos colocamos muito em primeiro lugar, quando somos egoístas, como somos orgulhosos, assim como esse que quis ultrapassar a lei, né, de Deus, nós estamos nos colocando em primeiro lugar, não é? Nós estamos nos colocando em primeiro lugar. A gente entende que a gente é prioridade. O meu sofrimento é maior que o do Lincoln, o meu sofrimento é maior que o da Maria Luísa. Eu tenho que ser tratada logo com urgência. Quando eu me coloco com um pouquinho mais de humildade, reconhecendo minhas necessidades, reconhecendo que eu sou igual a qualquer um, que nós todos somos iguais, né? Que eu não sou nem melhor nem pior do que ninguém. Quando eu não entro em julgamentos com as pessoas, que é um vício, vamos dizer, nosso, né? Eu às vezes tenho algumas situações que eu falo assim, hoje eu tenho assim, só por hoje eu não vou julgar ninguém, só por hoje eu não vou mentir, só por hoje, meio que um exercício, né? Gente, vocês acreditam que o exercício do não julgamento foi mais difícil para mim? Porque tudo a gente, se vocês olharem, a gente tem um olhar de julgamento, né? Eu estava caminhando no Zezão, passava uma pessoa assim, um assado, você julgava. Ela estava com som alto, você julgava. Ela jogou um papelzinho no chão, você julgava, né? Gente, a gente fica o tempo todo julgando, né? Mas tá, vamos mudar um pouquinho, né? Tentar exercitar, vamos ver se a gente muda esse olhar e fala, poxa, nosso irmão é como ele está no estágio, né? Que às vezes ele não entende muito, né? As leis. Tentando dar uma, né? Fala assim, poxa, ameniza um pouquinho, né? Esse sentimento. Então, como nos colocamos diante de nosso Pai? Aquele que quer ser o primeiro ou aquele que se acha necessitado? Porque com certeza Ele vai colocar primeiro aqueles mais necessitados, não é? E nós que possamos nos sentir orgulhosos, vai ficar meio por último o teu pagamento, né? E os obreiros da última hora, né? Como nós falamos, a gente está no final de era, no início de uma nova era. Nós estamos naquele da pracinha lá, que está meio fraquinho, né? Já passando tanta encarnação, já estamos, nossa, não será que eu dou, né? Será que eu tenho força ainda, né? Mas a gente tem que se colocar à disposição do trabalho. E qual é o trabalho, né? Nossa, qual é o trabalho? O trabalho é muito amplo, é muito grande. É um trabalho no amor, é um trabalho no bem. Não é necessariamente fazer aquilo que a Ana faz, o que o Lincoln faz, o que a Maria Luísa faz. É exercitarmos esse nosso poder maior, que é o de oferecer ao outro o que nós temos de melhor. Porque com certeza quando a gente acende essa luzinha, né, a gente ilumina aquilo que está à volta. É interessante, eu vi, tem parâmetros de aquilo que nós sentimos é a nossa frequência. Quando nós chegamos em frequências superiores, são sentimentos muito mais sublimados, né?
Quando você está no medo, no ódio, na ira, você tem uma determinada frequência. Quando você passa para os sentimentos, você passa em outras, você adquire e vibra em outras frequências. E quando você adquire essas frequências maiores, aquele que está do teu lado, ele meio que tenta se equilibrar nessa frequência, entendeu? Então ele meio que vai subindo também a frequência dele. Então é uma questão física até, né? Então, por que não exercitarmos isso? Se a gente começa a buscar, a termos uma frequência um pouquinho maior, a gente consegue contagiar, né? Também aqueles que estão à nossa volta. E a última leitura que eu quero fazer para vocês é do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 20, que fala do obreiro da última hora. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho laborioso. Apenas lhe faltava o labor. Então, que a gente aceite esse convite a cada hora, a cada momento de nossas vidas. Não é porque o trabalhador da última hora é melhor do que ninguém. Ele só vai ser melhor se ele realmente ele contribuir com a sua parcela, né? Se nós fizermos um contrato, um acordo com Deus quando nós viemos nessa encarnação, porque todos nós estamos aqui porque nós pedimos para estarmos aqui. Pedimos, provavelmente até suplicamos, ficamos esperando muitos anos, deixamos muitos lá aguardando para reencarnar. Se nós fizermos esse acordo, vamos cumprir com esse acordo, né? Vamos fazer a nossa parte, porque com certeza nós vamos receber o nosso salário, aquilo que é justo, aquilo que realmente nós necessitamos, entendendo que cada um tem aquilo que necessita. Não tenhamos olhos de achar que você tem mais, você tem menos, e eu estou em desproporção. Nunca deverá ser esse nosso pensamento. Nós estamos no lugar que nós devemos estar, com o que nós precisamos, com os recursos que estão às nossas mãos. Nós temos que ter esse reconhecimento e entender que Ele é Pai e Ele sabe do que nós precisamos. É isso, meus amigos. E eu espero que todos fiquem na paz de Jesus. E que tenhamos todos um ótimo domingo.